motiva o comportamento humano? Se eu estou falando de características, se eu estou falando de traçar um perdedor, o que motiva esse comportamento humano? O que faz as pessoas agirem? O que motiva o comportamento de vocês? O comportamento de vocês já observaram se vocês seguem determinados padrões de comportamento? Quando vocês passam a olhar para os lados, vocês identificam pessoas ou grupos de pessoas que possuem comportamentos parecidos? Por que vocês estão fazendo esse curso? Por que vocês estudam mais para determinadas disciplinas e menos para outras? Os que têm esse mesmo perfil, por que eu empreendo ou por que eu não empreendo? Já pararam para analisar por que vocês fazem aquilo que vocês fazem? Por que vocês se comportam da maneira que vocês se comportam? Ou vocês vão agindo e vão vendo e vão vivendo, assim, um dia de cada vez? Nunca fizeram reflexões sobre o que motiva o comportamento de vocês, o que motiva fazer vocês saírem de casa, né? Agora, sair de casa de forma mais exemplificada, né? Porque muitos de nós nem estão saindo, mas o que faz vocês pensarem? Vocês conseguem dizer assim, ó, das pessoas que eu convivo, a maior parte tem o mesmo comportamento do que eu? Lembram daqueles ditos populares que nós somos a média das pessoas que a gente mais convive? Lembram disso? Já ouviram falar sobre isso? Vocês conseguem traçar características do comportamento de vocês? Se eu pedisse para vocês agora, parem tudo e escrevam 5 principais características dos comportamentos de vocês. Muitos de nós temos essa característica de buscar evitar conflitos, né? De buscar estresse, e talvez isso tenha sido acentuado aí nesse mundo novo que a gente está vivendo. A gente está vivendo um mundo de muitos conflitos internos, muitos conflitos por visões de mundo diferentes que a gente tem, inclusive com pessoas que antes eram muito importantes para nós, né? Talvez vocês se depararam com esse momento em alguma fase aí dessa pandemia, desse mundo que a gente vive, e perceberam que era mais tranquilo para vocês se afastarem de determinadas pessoas. É a motivação de querer estar bem. É a motivação de não querer combate, é a motivação de não querer conflito. Mas a gente também conhece pessoas que gostam do embate, né? Se vocês forem agora fazer um exercício e pensar assim, nossa, aquela pessoa sempre busca, vai atrás do problema. Também tem pessoas que têm esse comportamento. As motivações são diferentes, mas seguimos, sim, padrões de comportamento a partir do momento que a gente está vivendo uma vida no coletivo, uma vida em sociedade. Se vocês olharem o comportamento de vocês na família de vocês, né, não sei com quem vocês moram, mas se vocês olharem assim, ou com quem vocês dividem casa, se vocês olharem, os comportamentos são parecidos? O que une esse comportamento? Então, tudo isso está ligado aqui na tentativa de traçar perfis que são mais comuns dos empreendedores, tá? Claro, não existe, né, o padrão, vou sempre reforçar, porque não vai ter esse padrão único, mas tem características frequentes, e é bem importante que a gente tenha uma visão clara, que quando eu estou falando da palavra empreender, da atitude, do movimento, do comportamento de empreender, eu estou falando de 2 processos na cabeça das pessoas, ou 2 processos na vida, que é uma parte extremamente racional, que planeja, consegue recurso, cria e segue estratégias, e uma parte totalmente emocional, que vai estar lá ligado ao propósito de vida, ao legado, à paixão que a pessoa tem. Então, quando eu estou falando de empreender, a pessoa é uma empreendedora se ela parte desses 2 princípios. Seja a organização que ela coloca essa energia, uma organização que ela trabalha, um projeto novo, uma organização social. Então, tem isso, e é aqui que a gente confunde muito, e começam muitos mitos do empreendedor que acham que ele só age por paixão. Empreendedor não age só por paixão, empreendedor também não é aquele administrador extremamente racional, né? Ele é uma junção dessas características. O que vocês têm que saber é que vocês, cada um de vocês que está aqui na aula, as pessoas com as quais vocês convivem, todo mundo tem
essas características empreendedoras, só que a gente muitas vezes não foi treinado para cultivar elas, ou a gente não aprendeu a exercer elas, mas não são características que a gente não possa desenvolver na nossa vida se a gente quer, sim, ter uma atitude mais proativa, se a gente quer, sim, ter algum destaque em algum ponto, em algum eixo que a gente considera importante. Então, quais características, né, esse empreendedor pratica para desenvolver esse comportamento empreendedor? Aqui são 10 essas características. A primeira a gente já falou, a busca por oportunidades e iniciativa, que é essa atitude proativa e é conseguir ver oportunidades onde as pessoas não veem oportunidades e transformá-las em projeto. A persistência. Vocês já ouviram falar de um conceito chamado antifrágil? Não, vocês já ouviram a palavra resiliência? Tem um livro, não sei o que vocês gostam de ler, né? Eu li a palavra persistência, agora me veio isso. A gente tem o Nassim Taleb, ele vem escrevendo coisas muito importantes aí do comportamento humano, e um conceito que ele desenvolveu é esse conceito de antifrágil, e ele faz uma diferenciação com resiliência, porque a gente foi acostumado a nossa vida inteira, não sei vocês, em muitos momentos que a gente se depara com um problema, ou com uma situação de frustração, talvez vocês ouviram dos pais, talvez vocês ouviram dos amigos, a necessidade que a gente tem de ser resiliente. E resiliente é aquela pessoa que está ali, né? Vai levando a porrada e vai vivendo. Se fala que os empreendedores são resilientes. E o Taleb, ele traz esse conceito do antifrágil, que é uma evolução do resiliente, mas que traz uma parte de aprendizado maior, né? Então, esse ser antifrágil, ele é o oposto de ser frágil, né? Então, é uma pessoa que, o resiliente, ele nem sempre aprende ou melhora, né? Aqui significa que a pessoa está no caos e que, diante de uma situação inesperada, ela melhora, né? Ela consegue ter melhoras no comportamento dela, ela consegue se tornar uma pessoa melhor para ela consegue ter comportamentos e rendimentos melhores. Recomendo que, assim, quem gosta de ler, leia o Harari, leia o Taleb, porque nos dá, sabe, aquelas viradas de chave na cabeça, assim, porque ele é um historiador e filósofo, né, tem muita coisa, assim, que ele traz aí, inclusive, sobre esse mundo que a gente está vivendo, tá? Então, fica essas duas dicas, porque elas também estão ligadas no comportamento do empreendedor, e talvez aqui, há alguns anos, a gente esteja estudando mais como se moldam os comportamentos do que esses perfis. Além da questão da persistência, que vocês podem levar para a resiliência ou levar para essa característica antifrágil, já estou fazendo um adendo meu aqui, colocando a característica antifrágil, tem a parte de aceitar os dados, exigência de eficácia, eficiência e qualidade. Vocês lembram dos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade? O que significa cada um deles? Vocês estudaram isso lá em gestão organizacional, talvez, os conceitos de eficiência, eficácia, efetividade. Vocês sabem distinguir os três quando vocês forem escrever um projeto? Eficiência vem muito lá daquele conceito da administração clássica, né? Vamos lembrar lá da administração clássica. Fazer tudo da forma mais ágil, né? Com menos recurso possível, tentando tirar o maior proveito daqueles recursos. Eficácia é alcançar os objetivos da melhor forma. Não necessariamente os dois andam juntos. Às vezes eu sou muito eficiente, mas eu não alcanço o objetivo da melhor forma possível, até pela minha visão com os recursos. Então, esse equilíbrio entre eficácia e eficiência é importante. Comprometimento com o trabalho baseado em metas, busca de informação contínua. E aqui, quando eu estou falando de busca de informação contínua, é um outro ponto que eu gostaria de falar com vocês, é que, assim, a gente vive a era da informação. A gente está como se tivesse, assim, um grande espaço em que a gente é bombardeado de informações 24 horas por dia, certo? Sugiro que vocês criem um funil dessas informações de vocês. Se vocês querem desenvolver determinadas habilidades, qualidades, competências, se vocês querem ser bons em determinado assunto, filtrem.
passem a se alimentar dessas informações. Ah, eu quero ser uma pessoa, eu quero ser uma artista, né? Quero fazer pinturas, eu quero fazer fotografias. Passem a seguir e se informar de coisas que dão técnicas sobre isso, né? Esqueçam um pouco as outras informações, criem aí os setores de informações que vocês precisam, porque a gente vive uma era que a gente não dá mais de processar, e todo mundo, talvez é um exagero da minha parte, mas muitos de nós estão desenvolvendo síndromes de estresse pelo excesso de informação. É tanta informação que a gente não sabe mais onde se informar. Já aconteceu isso com vocês? Vocês recebem tanta informação de tanta coisa que vocês já não sabem mais onde se informar, o que está certo, o que está errado. É muito assunto difuso, e isso faz o nosso cérebro criar determinadas confusões, né? Então, é preciso, sim, criar determinados filtros, até para uma proteção do nosso desenvolvimento. Então, sugiro para vocês, se vocês estão vivendo esse estresse, né, se alimentando de muitas coisas ao mesmo tempo, tentem desacelerar. Não é fácil, mas tentem desacelerar se informando um pouquinho menos, ou filtrando, ou deixando de seguir. Não significa que eu só vou ler informações de um determinado viés, né? Vou falar assim, viés, porque a Milena tratou aqui das fake news. Não, eu posso ler opiniões difusas, opiniões opostas sobre um determinado assunto, mas eu vou focar em ler só sobre aquele assunto. Não vou tentar entender tudo do mundo inteiro, né? A gente não tem capacidade hoje para lidar com tudo isso, porque não tem necessidade. Monitoramento temático, então a gente vê aqui essas características racionais, né? De grande forma. Aqui, se a gente for olhar, a gente está tendo um misto de características racionais e características emocionais, formação de redes de contato, que fala muito da capacidade de persuasão. A gente falou que a gente é as pessoas que a gente mais convive, a gente falou que isso interfere o comportamento, mas a gente, se quer expandir o nosso negócio, tem que criar rede. Eu vou começar a participar de redes, eu vou começar a me interagir, né, em fazer interações com pessoas daquele determinada área, e tem uma característica de independência e autoconfiança. Quando vocês olham essas 10 características, vocês podem agora fazer um exercício assim: quais eu acho que eu tenho, quais eu gostaria de desenvolver. E a gente pensar como que se desenvolve essas características, né? Ah, se eu acho que eu tenho que desenvolver meu comprometimento com o trabalho, significa que eu sou uma pessoa que não trabalha ou que não tem foco? Não, mas existem formas de trabalhar esse comprometimento colocando na rotina determinadas metas com esse comprometimento, né? Então, quem se sente um pouco solto, vocês podem pensar, o comprometimento com os estudos, talvez. Vejo que essa é uma característica que eu quero. De que forma? Vou colocar pequenas doses disso na minha rotina para que isso vire um comportamento. Façam essa análise aí de vocês, não precisam compartilhar, só pensem onde vocês se enxergam mais, onde vocês se enxergam menos, ou se vocês já se enxergam em todas, tá? Então, pensem um pouquinho sobre, e fica mais como uma autoanálise aqui de vocês.